Existe uma cidade no sul da Bahia onde a Mata Atlântica avança até onde a areia começa, onde 14 praias se espalham por poucos quilômetros de costa e onde, durante quase 50 anos, o único jeito de chegar era por um trecho de estrada de barro que se tornava intransitável a cada chuva forte. Mas o que quase ninguém sabe é que esse isolamento, que parecia uma maldição para quem morava ali nos anos 70 e 80, foi exatamente o que preservou Itacaré e transformou ela no que é hoje. E essa não é a parte mais surpreendente. Mais à frente eu vou te contar como uma estrada inaugurada em 1998 fez essa cidade entrar no mapa do turismo brasileiro de uma forma que nem os próprios moradores imaginavam, sem precisar destruir o que sempre foi seu principal patrimônio. Você está no Cidades BR e hoje a gente vai mergulhar em Itacaré, um lugar que esconde uma história de tupiniquins, jesuítas portugueses, coronéis do cacau, uma praga que destruiu a economia da região e surfistas que descobriram, no meio desse colapso, algumas das melhores ondas do Brasil. Antes da gente começar, comenta aqui embaixo de qual cidade você está vendo este vídeo, porque eu quero trazer um episódio especial sobre ela também. Para entender Itacaré, é preciso voltar para o século XVI. Naquela época, o território era ocupado pelos tupiniquins, etnia tupi que vivia da pesca, da caça e da agricultura nas margens do Rio de Contas. Foram os jesuítas portugueses, no início dos anos 1720, que fundaram ali uma capela dedicada a São Miguel, batizando a povoação ao redor como São Miguel da Barra do Rio de Contas. Em 26 de janeiro de 1732, por ordem da condessa do Resende, Dona Maria Ataide e Castro, donatária da capitania de Ilhéus, o povoado foi elevado à categoria de vila. O nome Itacaré só viria oficialmente em 1931, quase 2 séculos depois. A origem do nome também tem sua história. Vem do tupi antigo, e durante muito tempo foi traduzido como Pedra do Jacaré, pela junção de Itá, que significa pedra, e jacaré, que significa jacaré. Mas uma pesquisa feita junto à Biblioteca Central da Universidade Federal da Bahia apontou outra possibilidade. Itacá significaria rio ruidoso, e ré significaria diferente, levando ao significado de rio de ruído diferente, em referência ao Rio de Contas que desemboca no mar ali na foz da cidade. Mas o que realmente definiria Itacaré ainda estava por vir, e tinha tudo a ver com uma fruta amarga que mudaria a economia inteira do sul da Bahia. Foi o cacau que transformou Itacaré no que ela é hoje. Entre o fim do século XIX e meados do século XX, a região virou um dos maiores polos cacaueiros do mundo. O Brasil chegou a ser o maior produtor global da fruta, e o porto de Itacaré participou do escoamento dessa produção até que a ferrovia para Ilhéus desviou o tráfego nas primeiras décadas do século XX. Os grandes senhores de terra, conhecidos como coronéis do cacau, construíram casarões, igrejas e armazéns na cidade. Aqueles mesmos coronéis que Jorge Amado retrataria décadas depois em livros como Terras do Sem Fim e Gabriela, Cravo e Canela. A cidade prosperou, tinha movimento, riqueza, ostentação, mas nos anos 40 o porto começou a assorear, as estradas eram péssimas e o escoamento da produção foi sendo transferido para o porto vizinho de Ilhéus. Itacaré começou a perder importância. Os fazendeiros foram embora, a cidade encolheu e foi em meados dos anos 80 que veio o golpe final. Uma praga chamada vassoura de bruxa, um fungo que ataca o cacaueiro, se espalhou pelo sul da Bahia e destruiu boa parte das lavouras. A economia da região colapsou, famílias inteiras perderam tudo. Itacaré, que já estava isolada, se viu reduzida a um pequeno vilarejo de pescadores, com poucos moradores e quase nenhuma estrutura. Era o fim de uma era. Mas existe um detalhe nessa história que ainda não te contei, e ele tem a ver com aquela promessa que fiz no início do vídeo. Aquele isolamento que parecia uma maldição fez Itacaré preservar algo que quase nenhuma cidade do litoral brasileiro ainda tem. A Mata Atlântica que descia até o mar continuou intacta. As praias selvagens permaneceram selvagens. E quando o turismo começou a chegar, encontrou um cenário virgem que em outros lugares já tinha sido destruído pela especulação imobiliária. Antes mesmo de qualquer estrada nova, em 1993, o governo da Bahia criou a Área de Proteção Ambiental Costa de Itacaré, Serra Grande, com cerca de 63 mil hectares, definindo regras de uso do solo que limitariam o crescimento desordenado. Foi essa decisão, tomada antes do boom turístico, que garantiu o modelo que Itacaré seguiria depois.
Em 1998, finalmente foi inaugurada a BA-001, conhecida como Estrada Parque Ilhéus-Itacaré. 70 quilômetros de asfalto que conectaram a cidade ao aeroporto de Ilhéus, atravessando o que é considerada a primeira rodovia ecológica do Brasil, com sinalização ambiental, passagens de fauna e regras de conservação ao longo do percurso. De repente, Itacaré deixou de ser um destino quase impossível e passou a estar a 1h20 de avião do resto do país. Os surfistas chegaram primeiro, atraídos pelas ondas. Depois vieram os mochileiros, os pousadeiros, os chefes. Hoje, mais de 90% da economia de Itacaré vem do turismo. Mas talvez o mais curioso seja como tudo isso aconteceu. Não foi por planejamento estratégico nem por grandes investidores. Foi a combinação rara entre uma praga agrícola que destruiu a economia antiga e uma decisão ambiental tomada antes da estrada chegar. Caminhar pelas ruas de Itacaré é perceber que o cacau não desapareceu, ele apenas mudou de papel. As cabrucas, sistema agroflorestal tradicional em que o cacau é plantado sob a sombra de árvores da Mata Atlântica, continuam ativas em muitas propriedades. E hoje produzem chocolates artesanais premiados que se tornaram um novo símbolo da cidade. Os casarões coloniais da Rua Pituba e da Praça dos Cachorros, herdados dos tempos dos coronéis, foram restaurados e viraram pousadas, restaurantes e cafés. A gastronomia mistura a tradição baiana com ingredientes da floresta: moqueca de peixe, bobó de camarão, peixe na folha de bananeira, acarajé e o chocolate em quase tudo. Da sobremesa ao molho da carne, de tabletes artesanais a bombons recheados com frutas da região. A vila também guarda um detalhe curioso na arquitetura. A igreja matriz, construída em 1723, ainda está de pé no centro histórico, sendo o primeiro bem oficialmente tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Ali ao lado fica a Casa dos Jesuítas, marco da fundação portuguesa. Esses dois prédios juntos contam 3 séculos de história em poucas dezenas de metros. Quem decide visitar Itacaré precisa conhecer pelo menos 4 lugares, e o primeiro deles é a Praia da Tiririca. É a praia mais famosa da cidade, com ondas fortes e constantes, e já sediou etapas da Liga Mundial de Surf, a WSL, o que coloca Itacaré entre os principais destinos de surf da América Latina. A poucos minutos dali fica a Trilha das 4 Praias, percurso clássico que conecta Engenhoca, Havaizinho, Camboinha e Itacarezinho, atravessando trechos de Mata Atlântica e mirantes naturais sobre o oceano. É uma caminhada de algumas horas, com pausas em cada praia, e mostra, de uma vez só, a diversidade da costa de Itacaré. O terceiro lugar talvez seja o mais fotografado da região, a praia de Itacarezinho, com 3 km de areia clara e uma pequena cachoeira que desce diretamente da mata e desemboca no mar. Mas existe um quarto lugar que muitos guias não mencionam, a praia de Jeribucaçu, a 14 km do centro, onde um rio de água doce encontra o mar em meio a coqueiros e formações rochosas. O acesso é por uma trilha de cerca de 1,5 km dentro da mata, o que afasta a maior parte dos turistas e mantém a praia praticamente intocada. Antes da gente fechar essa viagem, alguns fatos curiosos que precisam ser ditos. O primeiro é que o Parque Estadual da Serra do Conduru, que faz parte da região de Itacaré, registrou um recorde mundial de biodiversidade. Botânicos da CEPLAC e do Jardim Botânico de Nova York identificaram, em apenas 1 hectare do parque, 456 espécies diferentes de árvores. É um dos pontos de maior concentração arbórea documentada do planeta. O segundo fato tem a ver com o sistema de cabruca. Diferente do que aconteceu com a cana-de-açúcar e o café em outras regiões do Brasil, o cultivo do cacau exige sombra para crescer e isso obrigou os fazendeiros do sul da Bahia a preservarem a Mata Atlântica ao redor das lavouras. Foi essa contradição histórica, plantar para enriquecer, mas precisar preservar para plantar, que garantiu a sobrevivência da floresta na região até hoje. Itacaré é o que é hoje porque uma cidade que perdeu sua economia, seu porto e sua importância política conseguiu transformar o próprio isolamento em valor. A Mata Atlântica, que outras cidades destruíram para crescer, continua de pé ali porque ninguém teve dinheiro nem pressa para derrubar, lá há tempo. E quando o turismo finalmente chegou, encontrou um modelo já decidido: ecoturismo, baixa densidade, preservação. Não foi sorte. Foi o resultado de quem tomou decisões certas em momentos difíceis. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, porque ele ajuda mais gente a descobrir histórias como essa. E se ainda não é inscrito no Cidades BR, esse é o momento.
Toda semana eu trago uma cidade nova com curiosidades que dificilmente você vai encontrar em outro canal. Me conta nos comentários, você já visitou Itacaré ou está na sua lista? Até o próximo vídeo.